Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Tamo aí no estilo Coringão, né? Prometendo as coisas e não cumprindo. A gente prometeu o centroavante aí midiático e trouxemos o Júnior Moraes, né? A gente prometeu fazer um vídeo aí dos objetivos. Dos pontos objetivos não, dos pontos positivos e negativos aí do Lázaro nesse Campeonato Paulista. Mas eu tive um previsto e não consegui fazer, firmeza? Vai dar uma postergada aí. Aí nós falar melhor sobre esse tema, tá? Hoje é pré-jogo, daqui a pouquinho tem Corinthians e Santo André pela última rodada da primeira fase do Paulistão, né? A 12ª rodada. Depois é mata-mata, né? Já começa a virar jogo importante. E começa, né, o fim dessa parte de preparação, né, dos clubes brasileiros ali, gastos no estadual, né? E daqui a pouquinho tem o sorteio da Libertadores, tem os matas ali do Paulistão, né? Já começa o Campeonato Brasileiro e aí vai afunilando as paradas, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse confronto, falar um pouquinho do Santo André aí, os últimos jogos entre ambos, né? Você já sabe como é que é a pegada aqui nesse pré-jogo, né? Bom, são os últimos jogos, o histórico de jogos de Corinthians e Santo André, né? São 17 vitórias pro lado do Corinthians, 6 vitórias pro lado do Santo André e 13 empates, né? Não peguei aqui o total de jogos, mas deu 30, né? 36 jogos é o total, né? E tá distribuído assim, né? O Corinthians aí com uma ampla vantagem sobre o time do ABC, né? O Santo André. O Santo André atualmente está na Série D do Campeonato Brasileiro, né? O Santo André que é uma equipe que já conseguiu ótimos resultados, né? Mesmo sendo uma equipe pequena, com uma quantidade de tempo pequena de existência, né? Eles são de 67. Eles já foram campeões da Copa do Brasil, né? Aquele título histórico. Um ano cheio de zebras, né? Naquele ano de 2004, né? O Once Caldas foi campeão da Libertadores, né? A Grécia ganhou a Eurocopa. Enfim, uma loucura esse ano aí, né? O Porto foi campeão da Champions, né? E o Santo André ganhou a Copa do Brasil em 2004, né? O mais interessante é que ele passou por times grandes, né? No meio do caminho. Eliminou o Palmeiras, o Galo, né? E teve a grande final contra o Flamengo, sendo campeão dentro do Maracanã, né? Então o Santo André tem esse grande título na sua história, né? O Santo André também, eu lembro daquele time de 2010, né? Que fez uma boa final contra o Santos, de Neymar, né? Robinho, Ganso, né? Então o Santo André aí de décadas em décadas é um time interessante ali pra brigar com a elite do futebol brasileiro, né? Mas enfim, atualmente está na Série D, mais desprivilegiado, né, do que as últimas temporadas aí, os últimos anos, né? Enfim. Vamos falar um pouquinho dos jogos do Santo André nessa primeira fase do Campeonato Paulista, tá? Vou falar que todos os jogos, eles não vão conseguir se classificar para o mata-mata, então hoje é o último jogo deles do Campeonato Paulista, tá? Eles estrearam, venceram o Guarani em casa por 1-0, depois perderam fora de casa por São Bento por 2-1, venceram fora de casa a Ferroviária por 2-1, empataram em casa com o Botafogo por 1-1, venceram o Red Bull Bragantino lá no Nabizão por 1-0, perdeu pro São Paulo em casa por 1-0, perdeu em casa pro Água Santa por 2-0, venceu a Inter de Limeira fora de casa por 1-0, empatou com o Santos em casa por 1-1 e perdeu pro Ituano fora de casa por 2-0 e dentro de casa na última rodada perdeu para o Mirassol por 1-0, né? O Santo André vai acabar fatalmente na terceira colocação do seu grupo, tá? Porque ele tá no grupo do Palmeiras. Os líderes do campeonato, né, geral, estão lá. O Palmeiras tem 27 pontos, o São Bernardo tem 26, estão disputando a primeira posição, né? E o Santo André na terceira posição, já sem risco de ser rebaixado, com 14 pontos. E a Portuguesa, né, em último do grupo, com 7 pontos, né? Enfim, Santo André não vem com muita aspiração para esse jogo, né? Então acredito que o Corinthians tem a chance de vencer, né? Com até certa tranquilidade, né? O Corinthians aí vem com uma semana cheia, né? Eu tenho a sensação que o Corinthians não joga há anos já. Teve o clássico contra o Santos e passou uma semana, né? Parece que faz muito tempo que o Corinthians não joga, né? O Corinthians, pelo outro lado, tá com 19 pontos no seu grupo, né? Classificado em primeiro já. Resta saber quem é que vai enfrentar no próximo fim de semana, né? Pelas quartas na Neoquímica Arena, né? Tem o São Bento com 10, o Ituano com 9 e a Ferroviária com 8, né? Todos brigam pra não cair e todos têm chance de se classificar e pegar o Coringão nas quartas, tá? Os últimos jogos entre Santo André e Corinthians, tá? Eu peguei os últimos 4 porque vai até 2017, depois fica muito longe pra traçar qualquer tipo de histórico aqui recente, tá? Em 2017 teve Corinthians 0, Santo André 2 pelo Paulistão de 17 na primeira fase, né? Foi aquele jogo do início da quarta força, né? Que a galera tava sacaneando o Corinthians, o começo de trabalho do Carille, né? Acho que esse jogo aí teve gol do Claudinho. O Claudinho na época tava no Santo André, né? O Claudinho lá que passou pelo Corinthians, passou pelo Santos, né?
e se destacou no Bragantino, hoje tá no Zenit, né? Aí teve 2018, o Corinthians perdeu de novo pro Santo André, uma vez perdeu por 2-1. Lá no Bruno José Daniel, né? No Paulistão de 18, que a gente também foi campeão, também começou mal o Paulista, né? E tudo mais. Esse jogo foi gol do Rodriguinho. E aí no Paulista de 20, esse jogo que eu lembro muito bem, que foi 1-1, né? O Corinthians tava mal ali, não sabia se ia conseguir se classificar pro mata-mata do Campeonato Paulista. Esse jogo eu lembro que choveu muito, eu lembro que eu tinha comprado o packzão, tá ligado? O Corinthians tinha disponibilizado, isso antes da pandemia, né? Com todos os jogos em casa do Campeonato Paulista. Esse foi um jogo que eu não consegui ir, eu lembro que saí tarde do trabalho e choveu pra caralho, eu ia queimar o notebook se eu fosse pro jogo, né? Não ia dar pra ir, mas choveu muito esse dia, eu lembro que choveu muito. Fiquei preso no trânsito também, acho que é super atrasado, né? Acabei indo pra casa. Esse jogo foi 1-1, gol do Bocelli no finalzinho, né? O Corinthians tava jogando mal pra caralho, aquela equipe do Thiago Nunes, né? E o último jogo entre ambos, né, foi o ano passado, Santo André 0, Corinthians 1, aí acabou com essa sequência aqui sem vitórias em cima do Santo André. Gol do Fábio Santos de pênalti. O Corinthians jogou muito mal esse jogo. Foi a última vitória do Silvinho, tá? Porque o próximo jogo foi a derrota contra o Santos e o Silvinho foi mandado embora, né? Essa aqui era a segunda rodada do Paulista ainda, né? E esse foi o último jogo entre ambos, né? Entre ambas as equipes. Saiu a lista de relacionados, tá? Vou falar aqui pra vocês. Os goleiros Carlos, Donelli e esse goleiro Cauê, que acho que é da base. O Gigante tá fora, tá, rapaziada? Por quê? Eu também vou dar um spoiler aqui dos outros relacionados. Ele, o Adson e o Rony, todos eles, né, tem 2 cartões amarelos. E se porventura eles tomassem cartão hoje contra o Santo André, estariam fora do mata, né, de semana que vem. Se eles não jogarem hoje, os cartões são eliminados, né? E começa, tipo, 0 os cartões, e aí no mata-mata ninguém tá pendurado, né? Por isso que eu acho que ele não vai pro jogo. Tende a ser essa a explicação. O Adson e o Rony também estão fora pelo mesmo motivo, né? As laterais, aí tem pra lateral esquerdo o Fábio Santos e o Matheus Bidu de opção, e pra lateral direito o Fagner, né? O Ramos ainda tá fora, né? O Ramos e o Fagner ficaram fora do clássico contra o Santos. O Fagner voltou aí, e deve jogar contra o Santo André. Estavam com controle de cargo, dores na panturrilha, parece, né? A zaga tem Balbuena, Bruno Mendes, Gil e Caetano. Os meio-campistas, tem o Biro, ó, que tava naquele perrengue lá se ele ia renovar o contrato, não renovou aí, né? Durante a semana, teve fotinha no Instagram. O Cantígio também voltando de lesão, surge com opção aí. Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e Renato, né? O Corinthians coloca meio-campistas, mas é meio-campista e volante. Como eu disse aqui, senti falta do Adson e do Rony, mas ambos estão pendurados, né? E nem foram relacionados para partidas. Atacantes: Giovani, Pedrinho, Roger Guedes, Romero e o Yuri Alberto, né? Quem tá fora aqui é o Junior Moraes. Esse cara aí nunca tá disponível, a gente não entende direito o que ele tem. Se é lesão, se é a opção do Fernando Lázaro apenas, né? Dizem que ele tá com dores na panturrilha e tudo mais, né? Muito estranho aí o Junior Moraes nunca está disponível, né? Cara, dados esses relacionados, né? E dado que o Corinthians jogou contra o Santos, pô, no último fim de semana e vai jogar hoje depois só no domingo, né? Pelas quartas, eu acredito que o Lázaro vai com força máxima, dado o que tem no elenco, tá? Então, como não tem um Cássio, acho que vai de Carlos. Eu acho quase que a zaga vai a titular: Fagner, Mendes, Gil e Fábio Santos, né? Não acho que ele vai poupar ninguém. O meio-campo aí, acho que o reserva direto do Rony é o Fausto, deve jogar com o Fausto, Renato e Juliano. A minha principal dúvida aqui é esse meia, quando a gente está no 4-4-2, né? Quem vai ser o meia antes do Guedes e do Yuri, né? Acho que o Guedes e o Yuri são titulares absolutos, ele também vão pro jogo. E aí você tem algumas opções, né? O Biro, esse Matheus Araújo aqui, você pode colocar o Romero, que já jogou ali de meia no Cruz Azul, mas joga muito mal no Corinthians dessa posição. Ou você vai mudar o sistema aí pro 4-3-3 e joga com o Romero mesmo. 3 atacantes, né? Juliano, Renato abastecendo e o Fausto de primeiro. Pode ser uma opção, né? Mas enfim, acho que essa é a principal dúvida aí pra esse jogo aí, como é que o Lázaro vai. E se ele quiser manter a estrutura, né, além de Matheus Araújo e Biro, ele pode, sei lá, avançar o Renato ou o Juliano e colocar mais um meia ali, né? Como o Paulinho ou o Maicon, né? Não sei, pode ser uma alternativa também, né? Vamos ver o que ele escala aí. Ou o próprio Duqueiroz, né? Mas eu acho, cara, que ele vai pro 4-3-3 e coloca o Romero no time. Tô com esse feeling, tá? Acho que ele vai pro 4-3-3, mantém o Renato e o Juliano. E aí o Romero faz o híbrido ali entre meia e ponta direita, tá ligado? Acho que vai ser essa parada aí. Palpites, eu vou de Corinthians 2, Santo André 0, firmeza? 2 gols aí do Guedes de novo. Acho que ele vai fazer uma dupleta aí mais uma vez.
Bom, a gente volta hoje. O jogo vai passar no YouTube, tá? Então é tranquilo pra ver. Quem tiver com internet aí é só botar no YouTube do Campeonato Paulista. 6h30, Neoquímica Arena. Infelizmente não vou poder estar comparecendo, mas irei preparar o pós-jogo igual semana passada, assim que acabar a partida. Firmeza? É isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E vai Corinthians!